Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Regina Simões, da Intersight Viagens e Turismo, que juntamente com a Silmara, que hoje pode estar aqui com a gente nesse bate-papo, idealizamos o movimento Parceiros do Turismo 50 Mais. Um movimento que vem ganhando seu espaço cada vez mais, com mais agências entendendo e valorizando o viajante 50 mais. E hoje a gente tem assim um orgulho enorme de estar apresentando para vocês MSC Cruzeiros, e a gente está aqui com a Elis. A Elis, ela é a coordenadora de vendas da MSC, acho que muitas de vocês já conhecem a Elis. Estamos aqui com a Gabriela também. A Gabriela vai se apresentar também e ela vai contar para a gente o que vem aí com relação aos parceiros, porque nós já acordamos com ela diversas coisas, então eu já vou passar a palavra para a Gabriela e em seguida para a Elis. Gabriela, é com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Gabriela, eu sou interna aos seios da MSC e eu atendo a região da Zona Sul, juntamente com a Elis, Zona Sul de São Paulo, e conversando com a Regina, a gente separou alguns brindes para vocês, né? Não são para todos, infelizmente a gente não vai conseguir dar esse brinde para todas, mas a gente separou com muito carinho. A gente conversou, eu, a Regina, a Elis também, e pensamos muito em todo esse movimento com carinho. E, assim, a Regina, ela tem tido como diz, um papel muito importante, né, em tudo isso. E, Então, bom, esse sorteio, gente, nós vamos fazer no final, né, Gabi? Primeiro a sim. gente vai contar, vai chamar a Elis, para a Elis se apresentar também para as agências, e principalmente para a Elis pontuar para a gente a importância desse produto para o viajante 50 mais. A gente já sabe que fazer navio é uma das escolhas preferidas dos nossos passageiros, mas a gente também sabe que para vender navio, nós precisamos estar capacitadas. Então, quanto mais informação nós pudermos passar para esse passageiro, quanto mais capacitação nós tivermos com os diferenciais desse produto, melhor será a nossa venda e, consequentemente, nós vamos buscar mais passageiros com esse perfil. Elis, vamos lá entrar com você agora? Elis, está me ouvindo? Não dá para Tá, ouvir, Elis. tá mutado. Ah, vocês me ouvem Agora, agora? Sim. agora sim. Ele. Eu peço desculpas primeiro de tudo, porque eu tô no carro falando com vocês, mas é uma grande oportunidade para nós trabalharmos com esse público dos 50 a mais ou dos 60 a mais, como vocês gostam de chamar. E o nosso objetivo é sim trabalhar algumas saídas específicas e oferecer para vocês condições interessantes, tanto de comissionamento quanto de oportunidade de poderem viajar com a gente, acompanhar os grupos que vocês fazem. A Regina é super empenhada no produto. Entende e sabe do que está falando, então é um prazer para a gente estar aqui fazendo com vocês essa parceria. Nós vamos trabalhar essa temporada com 3 datas. Para isso, nós vamos abrir a Sala VIP 50 mais MSC. Sil, eu vou deixar esse pedacinho para você contar. Não ouço. Aê, agora sim. Agora, Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós, né, como a Regina falou, é um prazer estar aqui com a MSC. Eu sou super fã de navegar, eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter pelo menos uma vez na vida. Tem que navegar, tem que ver o mar do outro lado, não só da praia. Então, a gente alinhou 3 saídas, pessoal. Uma saída em janeiro, uma saída em fevereiro e uma saída em março. Tá? A nossa saída de janeiro, deixa eu pegar aqui, não lembro da data,
é finalzinho de janeiro, fica 28/1, no MSC Preciosa, o roteiro que vai para a América do Sul, vai fazer Argentina, né, que é Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Este. Depois, a gente tem a saída de 18/2, 18 de fevereiro, que é um mini cruzeiro, também no MSC Preciosa, tá? Ele vai fazer Búzios, Ilha Grande, né, fazer esse roteirinho menorzinho. E a última saída que a gente faz, que é no fabuloso, magnífico, novo, esplêndido MSC Grandiosa, né, que é a grande estrela, eu acho que é dessa temporada, que todo mundo que vê fala, eu quero ir nesse, eu quero ir nesse. Então, a gente vai trabalhar com a saída de 16/3. Tá? São essas 3 saídas aí que a gente vai daí para tentar englobar todo mundo que quer. Quer ir para a Argentina, quer ir para o Nordeste, ou quer fazer um mini cruzeiro como o primeiro navio, eu acho que é uma ótima pedida. E como é que nós vamos trabalhar isso, pessoal? Nós vamos abrir a sala VIP. A sala VIP, quem vai cuidar dessa sala? Porque, excepcionalmente, nós não vamos colocar a sala na MSC. Por quê? Porque não é um padrão da empresa. A empresa não desloca um funcionário ou um executivo para cuidar da sala, como nós estamos acostumados a fazer com os outros destinos, que cada operadora cuida da sua sala. Dessa vez não vai poder ser assim, então eu e a Sil vamos cuidar dessa sala para vocês. E o que vai acontecer nessa sala? Os benefícios de viagem em grupo, primeiro que nós vamos fazer o bloqueio. Os benefícios de grupo, ele vai ser para a sala. Então, todo mundo já sabe que quando a gente vende 8 lugares, ou 8 cabines, me corrija aí, Sil. A gente tem uma gratuita. 8 cabines. 8 cabines. Um leito. 8 cabines, isso mesmo. 8 cabines, a gente tem um leito. Se nós vendermos 16 cabines, nós temos 2 leitos. Isso vai ser oferecido para a agência que vendeu mais. Então, eu vendi 2, a Sil vendeu 5, a Cláudia vendeu 4, atingimos o primeiro leito. Vamos em frente, vamos conseguir o segundo leito. E aí, a agência que vendeu mais é a agência que vai. Sempre nós vamos parar no 8 e múltiplos de 8, para que outro agente da sala também possa estar usufruindo da gratuidade e que não fique os 2 leitos para uma agência só. Bateu 8, a agência que vendeu mais é a que vai. Bateu 8 novamente, que é o segundo leito, é a segunda agência que vai. Aí nós vamos dar oportunidade para todo mundo, porque, gente, é muito diferente você fazer o navio, você conhecer o navio e você vender sem ter essa experiência. Eu tive a oportunidade de fazer o Preciosa 2 vezes, como tarifa agente, então eu investi sim, porque eu achei que valeu, e também entendi que era importante, e com certeza a gente vem com outro olhar, com outra emoção, a gente consegue passar isso para o passageiro com muito mais confiança, com muito mais segurança e com muito mais responsabilidade. Elis, eu queria que você colocasse para a gente que mais que você pode pontuar no momento da venda, no momento da explicação, na escolha da cabine para o nosso público. Eu tive a oportunidade de ficar na varanda, gente, e a varanda não tenham dúvida que é uma das melhores escolhas para a gente oferecer para o passageiro 60, 70, 80 a mais. Mas eu vou deixar isso para a Elis colocar um pouquinho para mim. Tá bem. É claro que a gente oferece as cabines internas, externas e varanda com o mesmo padrão de qualidade de atendimento, mas é inegável que as pessoas tenham uma condição muito mais confortável para estar em uma cabine com varanda ou superior, tá? E quando eu falo em varanda, não se esqueçam que nós temos também a possibilidade de venda de yacht club. Então, é um perfil um pouquinho diferente de um hóspede varanda. No entanto, é uma categoria que cresce muito entre os hóspedes
da melhor idade, porque o conforto e o valor agregado do produto é muito, muito alto. Então, sim, vocês vão precisar sentir o passageiro de vocês. E eu vou repetir uma coisa que eu repito muito nos treinamentos que eu dou. Eu sempre digo que a gente não pode olhar para o hóspede com o nosso bolso, né? A gente tem que entender qual a necessidade dele, o quanto ele está disposto a investir, o quanto ele está disposto em ter um produto que o atenda, que tenha um padrão de qualidade legal, que ofereça para ele realmente uma experiência muito bacana. Então, quando a gente pensa nisso, com certeza a cabine com varanda é uma opção. Mas é claro que se o hóspede de vocês quiserem uma cabine interna, uma externa, o serviço é o mesmo, tá? O que vai mudar é realmente a localização da cabine e a facilidade de abrir a janela, abrir ali a porta e ter a varanda para vocês. E é claro que para a agência é muito melhor fazer uma venda de uma cabine varanda ou superior por uma questão simples: o comissionamento é melhor, tá? Então, a partir do momento que você faz uma venda de uma cabine com varanda, você tem um comissionamento maior do que se você estivesse fazendo de uma cabine interna. Então, você aumenta a sua receita também e a chance do passageiro ficar muito satisfeito cresce na mesma proporção. Então, claro que se eu puder indicar para vocês que vocês trabalhem, sim, com as cabines com varanda. E tem uma outra questão. Vocês sabem que os nossos navios, a maior parte da oferta que nós temos são cabines com varanda. Tirando a classe lírica, que são navios menores, que a gente tem um número grande de interna e externa, os demais navios, todos eles têm uma oferta muito maior de cabines com varanda. Tem navio que tem 85%, como é o caso do Grandiosa, de cabines com varanda. Então, sim, vocês terão um volume maior de cabines com varanda para trabalharem com os hóspedes de vocês. E só lembrando que quando a gente trabalha a gratuidade, se o maior número que vocês venderam foi de cabines com varanda, vocês também terão a gratuidade dentro de uma cabine com varanda, tá? Então, eu acho que isso é um bom caminho para negociar com o hóspede, tá? Essa questão da praticidade, do conforto e da pessoa realmente ter uma experiência melhor do que se ela tiver, de repente, numa cabine interna. Elis, E uma um das ponto, só um ponto dessa questão do Yacht Club, é, na verdade, um investimento, né? Porque o hóspede, ele com certeza vai voltar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é a primeira viagem dele, ele vai voltar. Até mesmo Elis, sendo Com varanda, certeza. enfim, os outros também. uma questão que eu acho que é importante a gente salientar aqui, muita gente me perguntava como é que era o embarque quando eu voltei, porque os navios são grandes, é muita gente embarcando. Cada um recebe um horário para se apresentar por embarque. Mas sempre pode acontecer um atraso, pode acontecer de todo mundo chegar no mesmo horário, não respeitar aquele horário de entrada. Existe o atendimento prioritário na hora do embarque, né, Elis? Existe. Esse atendimento prioritário, ele é a partir dos 60 anos, tá? E ele é estendido para todos os hóspedes da cabine. Então, vamos supor que eu esteja com a minha mãe e, sei lá, eu, a Gabi e a minha mãe viajando, tá? O hóspede com mais de 60 anos, ele vai ter o atendimento prioritário e as pessoas que estão acompanhando ele também. Não sei se vocês já venderam cruzeiro marítimo, eu acredito que todos já tenham vendido. No voucher do cruzeiro, sempre tem um horário para se apresentar no porto, tá? E muitas vezes nós recebemos questionamentos de: mas o meu passageiro está nas 11 horas da manhã e o outro às 15. Por que a gente faz essa divisão de horário? Para evitar aglomeração, para evitar que tenham filas. Isso não quer dizer que se o seu passageiro tiver para embarcar às 3 horas da tarde, ele chegar no porto às 10 da manhã e o embarque já estiver disponível, que alguém vai impedi-lo de embarcar. Não, ele vai embarcar. E sim, sempre tem atendimento preferencial para hóspedes com mais de 60 anos, que é uma comodidade também que vocês podem até utilizar como ferramenta de venda.
A gente tem uma pergunta aqui que está perguntando prioridade de cadeira de roda, muleta ou bengalas, né? O andador, na verdade. Tá, vamos lá. Nós não oferecemos nenhum tipo de assistência para mobilidade a bordo, tá? A gente só tem cadeira de rodas para auxiliar no embarque e desembarque. Se o hóspede precisa de cadeira de rodas, ele tem que levar dele. Se ele precisa de bengala, ele tem que levar dele. Se ele precisar de andador ou de cadeira de banho, são os equipamentos dele. Por uma questão até fácil de entender. Bengala, ela precisa ser medida com a pessoa que usa. Cadeira de banho, então, nem se fale, é algo muito pessoal. E cadeira de rodas também. Então, nós não oferecemos isso a bordo. Se o hóspede precisar, ele pode levar sem nenhum problema. Ele vai fazer a requisição, a solicitação via formulário de necessidades especiais, vocês farão, mandarão para o departamento de reserva. Isso é anexado na reserva do hóspede, e quando for acontecer o embarque, o hotel director, que é a pessoa que cuida dos embarques, ele vai saber quantos hóspedes estão embarcando com cadeira de rodas, quantos com muleta. Então, eles facilitam o embarque, mas nenhum equipamento de assistência e mobilidade é oferecido pelo navio, nem pelo porto, tá? Que são duas coisas diferentes. O porto é uma gestão, o navio é outra. Então, para ambos os locais, o hóspede precisa ter o equipamento dele. É claro que a gente vai oferecer para auxiliar no embarque e desembarque, mas a partir do embarque e desembarque, ele precisa ter o equipamento dele. Não, perfeito. Até porque, Elisa, a gente aqui está falando com agências do Brasil todo, né? A gente sabe que vão ter saídas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, isso que você está passando para a gente acontece no embarque das duas cidades, né? No Porto Sim, de Santos e no Porto do Rio de de Janeiro. todas as cidades, na verdade. Tanto em Salvador, quanto em Maceió, quanto no Rio, quanto em Santos, quanto em Itajaí e Paranaguá. O procedimento é o mesmo para todos os portos. E as cabines com acessibilidade? Cabines com acessibilidade. A preferência das cabines com acessibilidade são sempre de hóspedes cadeirantes, tá? Nada impede que um hóspede compre uma cabine com acessibilidade. E interessante, gente, é comprado. Ah, mas o meu passageiro é cadeirante, eu vou comprar uma cabine super bingo. Pode ser que ele seja sorteado numa cabine que não é para deficiente físico. É claro que se isso acontecer, a gente vai tentar de todas as formas internamente fazer com que esse hóspede seja reacomodado numa cabine específica. No entanto, mobilidade reduzida, obesidade, são situações que, se o hóspede comprar uma cabine varanda, uma cabine bingo, uma cabine interna, uma cabine bela, nós não garantimos que ele vai ficar numa cabine com mobilidade, para hóspedes com mobilidade reduzida. Então, a nossa sugestão é sempre que a venda seja feita já em uma cabine com mobilidade reduzida, deixando claro para o hóspede que o meu hóspede é um senhorzinho de 85 anos, tem mobilidade reduzida. Ele comprou uma cabine PCD. Ok. Se chegar um cadeirante e não tiver cabine PCD, esse hóspede vai ser deslocado para uma cabine comum, e a cabine PCD ela é sempre prioritária para o hóspede que é cadeirante. Mas tenham isso em mente. Vocês precisam fazer a venda já na cabine especificada. Tá? Evitem vender bingo, principalmente bingo, para hóspede que tem uma necessidade pontual de mobilidade. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida com questão a isso, pessoal, aproveitem agora a oportunidade, porque a gente sabe que isso é um ponto que pega bastante para a gente, e deixem as suas perguntas ali no chat. Voltando aqui para... Oi, Sil. Vou só falar uma coisa, pessoal. Eu tenho um cliente meu que ele é cadeirante e ele só viaja com a MSC e só viaja de navio. Por quê? Ele se sente seguro. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente. Ele viaja sozinho, tá? Então, ele fala, Sil,
eu me sinto seguro. Se eu preciso, os tripulantes, eles são acessíveis. Não é, as pessoas não te olham de rabo de olho e fingem que você não está ali. Então, a gente sempre procura, né, como eles falou, fazer a reserva da cabine específica, porque tem uma medição, a cadeira precisa passar pela porta. Então, é uma série de preocupações para que a cadeira, ele fique tranquilo com a cadeira, né, com o seu meio de locomoção dentro da cabine, tá? Claro. Elis, o que a Cláudia havia Eu, perguntado referente ao embarque, existe alguma prioridade desse passageiro PCD sim, ou só referente à idade? sim. Não, a gente tem tanto PCD, que tem prioridade no embarque, aí independe da idade. Se ele tiver 12 anos numa cadeira de rodas, ele vai ter prioridade. E também a questão da idade. Então, a gente considera os dois, tá? E uma coisa importante sobre a cadeira de roda, ainda pegando o gancho do que vocês falaram, a gente só entende a necessidade de uma cabine especial, de uma porta especial, quando a gente precisa da cadeira de rodas, né? Eu tive a experiência, minha mãe teve um AVC e ela ficou na cadeira de rodas 3 meses. E aí eu descobri que na minha casa a cadeira não entrava em nenhum quarto, que o meu banheiro não era propício para um banho de um cadeirante. Então, todas essas coisas são muito consideradas a bordo. Então, a gente, de fato, tem uma cabine. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ficar numa cabine para cadeirante, mas ela realmente é preparada para o hóspede e a tripulação, ela sempre vai te tratar da melhor forma possível. Sim, é seguro, tá? E os hóspedes que têm algum tipo de mobilidade reduzida, ou total, ou parcial, eles vão se sentir seguros, sim, a bordo. Ótimo. A outra questão que eu queria entrar, apesar de que eu falei para vocês, gente, olha, a gente só tem mais 10 minutos e a gente tem que fazer o nosso sorteio. E se todos aceitarem, a gente pode até voltar. Dá para voltar, Mari? Dá para Mari? voltar sim. Se todos aceitarem, porque eu sei que o tema é bastante complexo, a gente até volta para fazer os sorteios e passar os vídeos, mas deixar esse momento para a gente tirar todas as dúvidas com a Elis, porque é bem difícil a gente conseguir isso, então é uma oportunidade de ouro para todos nós aqui. Um outro ponto que eu queria salientar é o seguro viagem, porque é uma coisa muito importante para os nossos passageiros saírem com seguro viagem. Os navios têm um atendimento médico dentro do navio, é isso, né, Elis? Mas é É pago, isso, pago, isso, e todos é pago, devem, e não é barato, então todos então devem é sair com importante seguro sim. viagem. Seguro viagem é com certeza, e assim, não adianta ser qualquer seguro. Precisa ser um seguro que tenha cobertura marítima. E a cobertura marítima, ela é sempre por reembolso. Então, aconteceu alguma coisa com o hóspede, eu já estive a bordo de um cruzeiro que um hóspede se sentiu mal e eu acompanhei o atendimento. E eu nunca tinha visto nenhum atendimento, então eu não tinha muito conhecimento, não sabia como que funcionava. É coisa de minutos, tá? Pro médico chegar na cabine e atender o hóspede que passa mal. E sim, o seguro viagem ele não é mais obrigatório, mas ele é totalmente recomendado, exatamente por isso. Se o passageiro precisou de um atendimento, ele vai ter o atendimento a bordo, só que ele vai ter que pagar por esse atendimento. O atendimento normalmente não é barato, tá? Para vocês terem ideia, parte aí de US$ 100 o atendimento. Ah, eu bebi demais, fiquei enjoado e fui no centro médico tomar um remédio. Custa em torno de uns US$ 100. Então, o seguro viagem ele trabalha por reembolso. O passageiro vai pagar esse valor, mas ele vai ser reembolsado do valor que ele gasta a bordo. Isso pensando a bordo. Quando a gente fala de seguro viagem, quando o hóspede está em terra, desceu em Búzios, chutou uma pedra e quebrou o dedo e precisou ir para o médico. Aí sim é acionado o seguro, ele vai falar para qual hospital o hóspede deve se encaminhar, mas a bordo é sempre por reembolso. E só para vocês entenderem,
a gente tem um mini centro médico a bordo de todos os nossos navios, inclusive dos menores, com menor capacidade. É realmente um centro médico, totalmente equipado, com um médico presente 24 horas por dia. Então, quanto a isso, vocês podem, inclusive, falar para os hóspedes, tá, de vocês. Eu imagino que muitos hóspedes têm curiosidade porque nunca tiveram a oportunidade, graças a Deus, de ir para o centro médico no navio, mas precisando, é possível sim ter o atendimento. E uma outra pergunta que eu queria colocar aqui, para auxiliar a gente na hora da venda, a gente pode escolher as experiências Bela e a Fantástica. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso com relação a esse público? A diferença das experiências é a seguinte: a experiência Bela é sempre aquela experiência mais em conta que nós temos. O melhor custo-benefício. No entanto, ela oferece uma gama menor de serviços agregados à experiência. Então, na experiência Bela, o hóspede não escolhe localização de cabine, não escolhe turno de refeições e ele não pode pedir gratuitamente o café da manhã no quarto. Se ele pedir, ele vai pagar ali uma taxa de $3,50 por entrega, tá? No café da manhã no quarto. Então, ela é uma experiência mais em conta, mas é uma experiência que oferece menos benefícios. Em contrapartida, a Fantástica já te permite a escolha da cabine, localização, já permite escolher uma cabine adaptada, por exemplo. Você tem o turno de refeição que você escolhe se você quer jantar no primeiro ou no segundo turno. E você tem o serviço de café da manhã gratuitamente no quarto, a entrega do café da manhã, tá? Claro que se você pedir alguma coisa que não está no cardápio do café da manhã, vai ser cobrado de qualquer forma, mas a entrega do café regular, que a gente chama, ele é feito gratuitamente. E na Áurea, o hóspede tem todos os benefícios da Fantástica, mas o Open City, que ele não tem que escolher o turno de refeições dele. Ele pode chegar no primeiro ou no segundo e jantar, além de outros benefícios, como acesso à área termal, e alguns outros benefícios de spa na Áurea. Na Yacht Club, o passageiro já tem todos os benefícios, pacote de bebidas, internet, uma área privativa, restaurante privativo, tá? Mas prestem atenção quando forem fazer a venda, porque se o passageiro de vocês for aquele passageiro que faz questão da localização da cabine, que ele tem, eu quero ficar do lado par ou do lado ímpar, no meio do navio, na proa, na popa. Se ele faz questão, não vendam a categoria Bela, porque o passageiro pode ficar numa cabine que ele não queira ficar e nós não alteramos nem o turno de refeições, nem a categoria da cabine. Aliás, nem a localização da cabine, tá? Então, se o hóspede faz questão de Fantástica para cima. Se ele não faz questão, para ele tá tudo bem, ele pode ficar em qualquer cabine, ele vai estar feliz do mesmo jeito. Aí sim, se ele quiser, vocês podem vender para eles a categoria B. Outra coisa bastante importante que eu acho que a gente deve deixar aqui gravado. A alimentação. Todo mundo sabe que a alimentação do navio, gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. A gente come o dia inteiro. Mas existe algum cuidado, algum olhar mais especial para quem tem algum problema de saúde que normal, nada excepcional, como uma pressão alta, um problema cardíaco, e que daí ela precise ter uma alimentação um pouco mais adequada? Existe essa possibilidade da gente solicitar? Como que a MSC olha? Vamos lá. Tá, então vamos lá. A gente tem sim cardápios especiais, como comida kosher, como comida para vegano, para quem tem intolerância a glúten e lactose, a gente tem um cardápio especial. Nós não temos um cardápio especial para quem tem pressão alta ou algum outro tipo de alergia alimentar. No entanto, em todos os restaurantes, a gente sempre vai ter aquela opção mais fast food, que é a pizza, a batata frita, o hambúrguer, e a gente sempre vai ter opções mais saudáveis, como uma salada, um peixe assado, como uma carne, um tartar, que são comidas, vamos dizer assim, mais saudáveis. Aí sim vai ser responsabilidade do hóspede o que ele vai comer ou não. Mas tanto no buffet quanto nos restaurantes à la carte, no jantar,
o hóspede sempre vai ter opção de comidas mais saudáveis. Na verdade, a comida do navio ela já não é salgada, por exemplo, por questões muito técnicas de gastronomia. Se vocês perceberem, em nenhum lugar praticamente a comida é muito salgada, exatamente por esse cuidado de não passar do ponto. Mas aí vai ser uma decisão mais do hóspede do que nossa. Mas a oferta sempre vai existir, tanto das comidas mais Gente, olha, junk deixa food e eu só te quanto cortar das um comidas pouquinho, mais Elis. saudáveis. Elis, nós vamos ter que sair porque vai cair. Voltamos Tá para bem. o sorteio. Então, por favor, gente, vamos sair e voltar de novo, é rapidinho. A Mari está cuidando disso para nós. A Mariana é quem opera todo esse nosso bate-papo. Sil consegue voltar, né, Sil? Beleza, então vamos lá, gente, porque vai cair. Beleza.